Olá! Mais uma vez estamos aqui reunidos para um momento de reflexão, um momento de comunhão. Eu primeiro quero agradecer ao convite e dizer que é muito importante a gente, de alguma maneira, encontrar meios para que a gente possa se aproximar, mesmo que seja através de uma tela, em que a gente possa se unir em tempos tão difíceis. Eu me chamo Cristiane Faria Feijes e me sinto honrada em poder colaborar com essa casa tão querida, Meimei, e que vocês estejam todos bem, dentro do possível, dentro do cenário que estamos vivendo, que todos vocês sejam acolhidos, envolvidos na luz do Mestre Jesus. Então, para iniciarmos o nosso encontro, eu vou começar com uma prece, cada um se coloca da melhor maneira e vamos apenas elevar os nossos pensamentos. Então, vamos agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos. Que apesar das dificuldades, nós encontramos um meio, ainda assim, de mantermos a nossa união, o nosso carinho, o nosso propósito em comunhão com Cristo. Peço que os espíritos benfeitores possam envolver os nossos lares nesse momento, fazendo uma grande limpeza em nossa casa, recolhendo, pela misericórdia do Cristo, pensamentos, sentimentos que possam de alguma maneira estar impregnado no nosso lar e assim dificultando a nossa marcha nesse progresso espiritual. Que os benfeitores possam limpar, higienizar e harmonizar a nossa casa, assim como possa envolver o nosso lar em muita luz, em proteção, e que a bênção do Mestre Jesus recaia sobre todos nós, hoje e sempre. Hoje, o nosso pensamento, a nossa reflexão é sobre filhos da luz. E o tema é vasto, porque quando a gente fala, né, do filhos da luz, o que seria esse entendimento? Nós somos filhos do Criador. E nesse entendimento, nós somos a completude dessa criação. Então, seja essa luz, seja aquilo que nós chamamos de sombra ou aquilo que ainda é semente, né, o que está em estado de latência e vai se tornar em algum momento nossas habilidades, competências, aquilo que nos leva adiante, está composto dentro de cada um de nós. Isso é vívido dentro de cada indivíduo. Então, quando falamos de filhos da luz, estamos falando também desses filhos da treva, da sombra, da escuridão, do nome que a gente quiser dar. É daquilo que de alguma maneira a gente compreendeu em determinado ponto que não seria bom. E ainda assim faz parte. Não dá para separar essa dualidade do ser. Porque aquilo que em determinado momento não é bom, não nos parece bom,
é justamente algo a ser lapidado, algo a ser transformado e que leva cada um de nós a um nível daquilo que nós vamos entender como nossa melhor versão, como nosso lado luz, como nossa iluminação. Cada um também acomoda da melhor maneira essa nomenclatura. Mas o fato é que nós somos um ser integral, integrado. Quando somos concebidos pelos nossos pais, eu não consigo determinar que só aquilo que é muito bom do meu pai seja presente em mim, ou o que é bom da minha mãe. Eu não consigo descaracterizar algo que geneticamente chega até mim. Uma doença, por exemplo, né, quando a gente diz assim, a pessoa ela tem uma predisposição a desenvolver determinada patologia, porque é genética. Isso também faz parte. Eu não consigo dizer, olha, na hora que eu for concebida, por favor, eu não quero isso da minha mãe, ou isso da minha avó, ou isso do meu avô. Nós recebemos a vida na totalidade que nos chega. Então, tudo chega até nós. Muitos e muitos viveram antes de cada um de nós, e isso está registrado dentro desse indivíduo. E eu não consigo determinar o que eu quero e o que eu não quero. Até o livre-arbítrio, que a gente tanto diz que o ser humano é dotado do livre-arbítrio, eu me pego a pensar até onde isso é uma possibilidade real. Porque uma vez que eu não compreendo e não tenho clareza de muitas das minhas ações, sejam elas promovidas por aquilo que é o meu inconsciente agora, por questões que eu registrei na infância e também não lembro com propriedade, seja o que eu vivenciei em outra experiência reencarnatória, ou até mesmo a psicoesfera do planeta em que estamos, e isso me impacta, ou mesmo o conjunto de informações que existe dentro do meu sistema familiar. Isso tudo são atenuantes e eu diria determinantes até para que eu decida por uma ou outra coisa, mesmo quando eu digo que tenho clareza sobre a escolha que eu faço. Clareza essa que me parece ser a melhor a escolha no momento. E que amanhã ou depois, muito do que eu determino agora como o melhor já não faz mais sentido. E penso que essa é a grande alegria de viver, de crescer, modificar, transformar, aprender, evoluir. Esse crescimento contínuo, gradativo, que a cada experiência me dá uma amplitude daquilo que eu entendo como certo ou errado ou que é a vida. Então, quantas vezes eu vou dizer que é o meu lado luz, minha lucidez, meu equilíbrio emocional, que determinou uma ação, e muitas vezes até que eu chegue nesse ponto, foi algo que eu vou determinar aqui como meu lado sombrio e que talvez eu possa ainda me envergonhar, não ter coragem de dizer o que fiz, o que não fiz, até por me colocar numa situação de vulnerabilidade. Lembrando que a vulnerabilidade tem o seu poder, porque quando somos genuinamente espontâneos e sinceros frente a um outro, essa vulnerabilidade de demonstrar, de mostrar o que de fato vai dentro de nós, ainda que esse outro possa se beneficiar em determinado ponto por saber a verdade, essa verdade é o que sustenta cada um de nós. Porque, uma vez dito, com toda a força que existe dentro de mim, eu posso sustentar. Então, o que quer que tenhamos feito, num tempo ou outro, não há nenhuma vergonha em ser quem somos. Nenhuma. Absolutamente nenhuma.
O que fazíamos na adolescência, talvez hoje, com a maturidade, com a idade que eu tenho, poderia fazer diferente. Mas penso que se fizesse diferente, não seria quem sou. Então eu fico de acordo. Está tudo bem. Foi o melhor que eu podia fazer nos meus 12, 13, 14 anos. Hoje eu faço outras escolhas. Até porque tenho filhas nessa idade. Então, como é grandiosa a vida. Observar aquele outro tão próximo. Vivenciar esse período. E ter a experiência e a maturidade de agora para observar que são coisas pertinentes a essa descoberta e que agora não cabem, mas foram importantes para trazer cada um de nós até aqui. Então, ainda assim, é um momento de olhar para a nossa própria história e honrar tudo que foi, assim como é, porque não vai mudar. Então, se intitular um filho da luz, eu diria aqui, na minha humilde compreensão do tema e da vida, que seria uma arrogância da minha parte me colocar dessa forma. Mas se entendermos filho da luz como aquele que tem os conhecimentos da doutrina, seja a doutrina espírita, a doutrina, os ensinamentos cristãos, enfim, uma base evangélica, o tempo todo vai dizer de luz e sombra e do quanto cada um de nós, assim como todos aqueles que caminharam com o Cristo em determinado momento, espreitaram a si mesmo e decidiram por fazer melhor naquilo que compreendiam poder fazer naquele momento. Essa responsabilidade de compreender uma lei de retorno, uma vida contínua, traz para nós um senso de responsabilidade e de presença no mundo. Um pouco diferente para aquele que acredita que a morte é o fim, que só se vive uma vida, e uma vez vivendo essa vida, preciso viver ela com a totalidade, enquanto tenho saúde, enquanto posso escolher ou desfrutar daquilo que eu entendo como o melhor da vida. E cada um tem para si o que é melhor, o que é um ideal de vida. E eu respeito todas as escolhas. Mas se levarmos em consideração o que aprendemos dentro da doutrina, então é apenas uma etapa de uma longa jornada. E a lucidez ou aquilo que em mim mesma eu consigo trabalhar no sentido das vicissitudes, daquilo que ainda é um emaranhado, me dá a possibilidade, talvez, de viver uma vida mais harmônica, equilibrada, pacífica. E isso tudo pode trazer o sentido de luz, de iluminação, para uma vida de saúde e bem-estar. Em primeira instância, conosco mesmo. Num tempo tão difícil em que somos convidados a, de fato, tomar posse daquilo que conquistamos como indivíduo, atualmente, dormir porque estamos cansados, acordar porque o sol se levantou, ter energia física, mental, para a disposição necessária para realizar os trabalhos do dia, sem utilizar de outros subterfúgios, é uma bênção. Tenham certeza absoluta que muitos de nós, hoje, precisa de recursos externos para as funções vitais. Então, se de alguma maneira nós conseguimos manter o equilíbrio fisiológico entre comer, as necessidades básicas
o dormir, o acordar, o trabalhar, o se locomover, nós já estamos num processo de luz, de iluminação do próprio indivíduo. Conseguir uma noite de sono em que eu possa vivenciar o refazimento das energias para o convite que a vida me oportuniza no outro dia e fazer isso de bom grado, com disposição, alegria, bom humor, engajada em algo maior, num propósito que transcende a mim mesma, numa compreensão de mundo. Eu também entendo isso como uma iluminação, uma transcendência. Mas não de forma religiosa ou espiritual, no sentido de soberba, de ser mais ou melhor. Não. Não. Num tempo de transição entre este período de provas e expiações, e estamos espiando com muita profundidade nesse momento pandêmico. Regenerar-se no sentido de olhar para si mesmo e reorganizar os próprios pensamentos, sentimentos, valores. Isso já é muito grande, muito grande. Porque uma pessoa de bem consigo mesma, e é de bem num sentido mais amplo, bem-estar físico, mental, emocional, social, relacional, espiritual, financeiro, na complexidade do que é a vida. Então, quando nós, e eu posso dizer isso porque é a minha profissão, eu trabalho com psicoterapia e o que mais chega em consultório é um pedido de ajuda para as funções vitais, para aquilo que parece ser tão normal, respirar, perceber o próprio corpo, presença. Precisamos de ajuda pelas incertezas de um futuro que sabemos nós construído por tudo que aquilo que eu entrego, faço, escolho no presente, mas também escolhas feitas nesse presente levando em consideração minha trajetória pela minha própria jornada, que vamos chamar aqui de passado, seja esse um pouco distante ou agora. Essas considerações para que a gente possa dizer, no sentido da reflexão, de iluminação, de luz, e a gente pode trazer aqui luz no sentido de clareza, de abrir uma janela e ter aquela luz, a luz entrar, clarear algo, olhar para a nossa própria vida em primeira instância, porque essa é a primeira regra do bem viver, amar o próximo como a si mesmo. Esse movimento de autoconhecimento, de autoamor, de autoenfrentamento, até para tudo aquilo que já sabemos ser necessário uma dinâmica de transformação, de abrir mão para que o novo se estabeleça. Quando nós conseguimos fazer essa tarefa tão árdua, é a jornada da vida. Quem de nós nunca se perguntou por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito de vida? Para que eu existo? Por que Deus? E aqui eu vou entender um contexto que nós acreditamos nessa força maior, nessa inteligência suprema. É um ambiente que me oportuniza dizer isso. Acreditamos em Deus. O que Ele quer de nós. O que Ele espera que possamos fazer como seus trabalhadores, seus colaboradores, indiferente da religião. Como filhos do Criador. O que esse Pai conta com cada um de nós? Qual é
o nosso papel no mundo? Como podemos nós, agentes de transformação, se assim quisermos nos colocar, não cuidar da própria vida, não cuidar da própria saúde? Existem exceções? Existem. Mas o Covid vem como uma cereja de um bolo, daquelas comorbidades que há muito sabemos que deveríamos mudar os velhos hábitos e ainda teimosamente insistimos em fazer mais do mesmo. E a conta chegou para a maioria de nós. Uma vida de negligência, uma vida de teimosia, uma vida dizendo que isso é o hábito, que é a zona de conforto, que é o que eu sei fazer. Isso não é uma verdade. Nós podemos muito mais do que acreditamos poder. Até porque, enquanto negarmos ainda a nossa sombra, que é uma parte importante de nós, não seremos completos. Não entenderemos a nossa grandeza enquanto iluminação ou clarear dentro de si. Primeiro, a gente cuida da gente. E aptos, prontos, podemos estender a mão no mundo. Eu me lembro, e isso já tem muitos anos mesmo, quando eu comecei a ser uma trabalhadora na seara do Cristo dentro da doutrina espírita. E eu me lembro que a minha mãe de turma dizia assim: filha, antes de você vir ajudar aqui, e eu me formei no Joana de Ângeles, em Santo André, lembra sempre que primeiro nós somos fiéis no pouco para depois ser no muito. Se você tiver louça para lavar na sua casa, se você tiver janta para fazer para suas filhas, se você tiver que arrumar, organizar dentro dos combinados algo para o seu esposo, primeiro você dê conta do que é seu. E uma vez feito, você pode abraçar outras coisas. Primeiro, sejamos fiel no pouco, para que o muito, no sentido de mais tarefas, se estabeleça e chegue para cada um de nós. Então, penso que a primeira grande responsabilidade é cuidar bem de nós. E não importa se a gente tem 1, 2, 3, 10 filhos. Primeiro nós somos filhos. Quanto melhor uma mãe está no equilíbrio, no otimismo, de posse de si mesma como mulher, se tem uma configuração de casada, num relacionamento, esse casal, melhor esses filhos se sentirão impactados pelo nosso melhor. Primeiro somos nós. Indivíduo. Depois, a nossa microsociedade chamada família. Meu esposo, filhas, essa comunhão que se está agora na nossa realidade. Conviver dentro do próprio lar. Muito tempo. É um tempo de ficarmos em casa. Talvez organizarmos a casa, clarear as relações, iluminar os corações da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Nossos adolescentes. Sim, foi aniversário da minha pequena e só estávamos nós. E quantas vezes a gente deve ter dito: eu não acredito, vou fazer bolo para todo esse povo. E como é importante, sim, estamos bem. Mas também como parece tão limitado e diminuto. Não ter nenhum amiguinho dela aqui, aquela bagunça. O desabrochar da idade dos 13 anos, a paquerinha, aquilo que acontece nas escolas. Essas crianças, esses jovens, estão sendo privados de algo que era tão natural. Na minha idade, aos 45 anos, dois anos dentro de casa, existe uma lacuna, mas não muda a minha trajetória, porque eu já sou uma mulher. Mas na constituição do ser,
12, 14, 15. O desabrochar. Então talvez possamos, como filhos da luz, dos conhecimentos que temos desse mestre querido, iluminar o coração dos nossos filhos. Acolher. Julgar menos se não for possível não julgar. Compreender mais. Compreender até o nosso momento, que é tão diferente, tão difícil. Quantos de nós estamos sem o trabalho remunerado agora? Quantos de nós estamos com dificuldade de honrar as nossas contas, nosso ritmo de vida? Tivemos que modificar tantas coisas, impactados por esse mundo. Filhos da luz. Que a gente possa iluminar a si mesmo, para iluminar o nosso lar. Estarmos prontos para sermos esses trabalhadores do Cristo, onde quer que seja, num olhar amoroso, numa mão estendida, na colaboração mútua, respeitosa, que sejamos queridos uns pelos outros, que possamos com palavras, ideias, até com atitudes, dentro do permitido e possível, iluminar a vida de alguém, o dia de alguém, no sentido de ter atenção para aquilo que é dito para nós. Um sorriso, um olhar, um momento do nosso dia, da nossa vida, a este outro. Nós aprendemos que seremos reconhecidos por muitos nos amarmos. Então amamos a completude, a diferença, aquele que tem uma vida mais desafiadora, aquele que muitas vezes excluímos porque negamos, ou porque talvez a sua sombra esteja em algum momento tomando uma proporção maior do que a sua luz. Ainda assim, sejamos capazes, tal como todas as passagens, de iluminar algo, e iluminar com um olhar, com um sorriso. Se somos essa luz, esse ser de luz, ainda em semente, que tenhamos a humildade de saber que a caminhada é longa, mas também tenhamos a gratidão no coração de reconhecer tudo aquilo que fizemos, porque não começamos agora. Lembra? Estudamos isso nos exilados de capela. Já vivemos tempo outro em que a nossa sombra foi tão maior que fomos realocados em outro planeta para continuarmos tendo a oportunidade da iluminação. Então todos nós somos amados pelo Criador em nossa completude. Alguns talvez estejam um pouco mais iluminados no sentido dessa clareza, desse equilíbrio interno. Outros logo, logo estarão também. Isso é para todos nós. Até quando fazemos os nossos trabalhos espirituais, os irmãozinhos que a gente diz não luz, os obsessores, eles também encontrarão a luz. Todos nós. Esse é o destino da humanidade. Estes mundos celestes, felizes, de luz, é o caminho de cada um. Então, se agora, em algum momento, essas palavras tocaram o seu coração no sentido de quem eu era, para quem eu sou agora, os momentos que em algumas vezes nos sentimos perdidos, desviados do caminho, eu tenho certeza que naquele momento sombrio, o Criador nos olhou com bons olhos e disse: meu filho amado, levanta.
eu tenho algo maior para você. A vida. Toma posse da sua vida, da grandeza que ela é. Eu desejo o melhor a você e a sua família. Eu desejo que o seu lar seja iluminado pela saúde, pelo amor, pela compreensão, pelo acolhimento. Eu desejo que você se acolha exatamente como você é agora. Seja sua melhor amiga, seu melhor amigo. Eu acredito que é assim que nós temos condições, junto a quem somos, luz e sombra, brilhar um pouco mais, até que a vida nos seja permitida nessa experiência reencarnatória. Fiquem todos com Deus, permaneçam sempre sob a proteção do Mestre Jesus. Que o seu lar seja um lar de bênção, de luz, porque você agora assume essa responsabilidade com você mesmo. E o que você fizer de melhor para você vai se expandir no mundo. E todos nós vamos sentir. Filhos da luz, filhos do Criador, filhos amados. Gratidão.